Bom dia! Ai, vocês responderam com alegria. Vou fazer de novo. Bom dia! Coisa boa. Fique aí em pé, aonde você está. Dê um abraço em quem está aí do seu lado e você conhece. Se você não conhece, pergunte quem é. Diga, seja bem-vindo. Eu sei que está friozinho. O ar quente está ligado, mas nesse culto das 9 não vai dar tempo de esquentar. Então, a gente vai passar um pouquinho de frio ainda. Mas que bom estarmos juntos, não é verdade? Você já olhou o sol lá fora? Que coisa maravilhosa. Que dia lindo de outono que o Senhor nos deu nessa manhã. E eu quero te dar alguns segundos para você deixar o sono para lá, espantar um pouco do sono e você se focar, você levar o teu pensamento, o teu coração para a razão de você ter vindo aqui nesta manhã. Foi por alguma razão que você se levantou, venceu o frio, venceu qualquer dificuldade. Olha, você chegou aqui para o culto das 9, mas tem gente aqui desde 7h30 da manhã, para servir a todos nós aqui, o pessoal da técnica, o pessoal do Ministério Infantil, o pessoal do estacionamento. Tem gente aqui desde muito cedo, pegou frio mais do que nós. Pessoal da oração, 6 horas da manhã, não é verdade, pastor Alvo? Olha só que coisa maravilhosa. Quantos graus devia estar às 6 horas da manhã, pastor Alvo? Uns 4 graus, assim, uma coisa bem básica, né? Mas nem os 4 graus impede esse povo de orar às 6 horas da manhã, né, pastor? Graças a Deus. Alguma coisa te trouxe aqui nessa manhã. E eu quero te dar alguns segundos só para você focar a sua mente, o seu pensamento na pessoa de Jesus Cristo. Você entronizar Jesus no teu culto. E você dizer para Ele, Senhor, a minha voz, o meu canto, as minhas palmas, o meu silêncio, tudo que eu fizer nessa manhã será em adoração ao Senhor. Você concorda com isso? Diga amém. Então feche seus olhos aí onde você está. Eu vou te dar alguns desses segundos. Você pode estar nos assistindo pela internet, pela Rede Super. Faça do seu quarto, faça da sua sala o seu lugar de adoração. Também feche seus olhos aí e entronize Jesus. Ele é o dono, Ele é o rei, Ele é o Senhor dessa igreja, o cabeça dessa igreja. Nós só vivemos, nos movemos e existimos por causa dEle. É para Ele que nós estamos aqui nessa manhã. Jesus, muito obrigada, Senhor. Meu coração se enche de gratidão, se enche de alegria nessa manhã, porque é tão bom poder adorar o Senhor em comunidade. É tão bom, Senhor, fim de semana em fim de semana, ou durante a semana, vir aqui, olhar os meus irmãos, me encontrar com eles, orar com eles, conversar com eles. Deus, que coisa tremenda é a igreja. Muito obrigada, Jesus, foste Tu que a criaste. E Tu a criaste, Senhor, para o louvor da Tua glória, mas Tu também a criaste para o nosso bem. Para que a gente pudesse viver em comunidade, um ajudando o outro, como diz a Tua palavra, como ferro que afia o ferro, um afiando o outro, um servindo ao outro, um edificando ao outro. E é por isso que nós somos igreja. Muito obrigada, Jesus. Obrigada porque Tu mesmo estás aqui no nosso meio. Prometeste e cumpres. Teu Espírito que habita em nós também está aqui, Senhor, passeando e agindo, fazendo aquilo que nenhum de nós pode fazer. Muito obrigada, nós te entronizamos, declaramos que Tu és o Rei de toda a glória. E desejamos que a nossa adoração seja aceitável do Senhor, que ela seja agradável, que o Senhor se alegre do que nós vamos te oferecer nessa manhã.
Muito obrigada por tudo, Rei bendito. Exaltado seja o teu nome. É em teu nome que nós oramos, Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor porque Ele é digno. Dê uma olhada para o lado, veja se você cumprimentou a pessoa que está do seu lado. Se você não cumprimentou, dê um bom dia. Vamos às palmas. Sejam cheios nossos lares. De quê? De alegria e canção. Que a justiça se espalhe. Essa é a nossa oração. Nas montanhas ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Brilha nossa luz nas trevas, ao olharmos para a cruz. Tua glória enche a terra, aleluia, como as águas cobrem o mar. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Aleluia, aleluia, nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra. Eu quero ver você fazer junto, vamos lá. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Aleluia. Nós encheremos o céu de louvores, porque fomos alcançados pela graça de Deus. Você sabe? Maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Como poder cantá-la, como é de começar.
estrofe. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz, por ela Deus transforma da vida eterna em paz. Declare. Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, Pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecerá Deus louvar. Você pode se sentar. Esse é o nosso tempo de oração nesta manhã, neste culto. Que gostoso a gente perceber o favor, a graça de Deus nas pequenas coisas do nosso dia, não é? Eu não sei você, mas hoje lá em casa a gente agradeceu por essa manhã de sol bonito e friozinho gostoso, não é? E que bom que você está aqui para cultuar a Deus junto conosco. Neste tempo de campanha de oração que temos vivido, temos orado por pessoas, orado para que o Senhor nos ajude a sermos melhores discípulos dele nessa terra, mas orado para que o Senhor nos permita sermos instrumentos dele para fazermos novos discípulos nesta terra. E esse é o tema dessa semana, deste tempo que vamos ainda viver durante esses dias na semana. Então, que você continue a orar por isso, fazer discípulos, né? Para que você tenha aí aqueles seus amigos de oração atendidos, né? Alcançados pelo favor e pela graça de Deus. Neste tempo de oração, temos orado por eles com o nosso cartãozinho. Então, se você nessa manhã trouxe o seu cartãozinho com os nomes das pessoas, você vai levantar, né, na direção do Senhor, na direção dos céus, e colocá-los mais uma vez na presença de Deus nessa manhã. E ainda queremos lembrar que como igreja temos orado das mais distintas formas. Nós temos aí o grupo da Alvorada, por exemplo, 6 horas da manhã, imagina como é que foi o friozinho hoje, não é? Grupos de oração de jovens durante a semana, durante a noite, na quarta-feira, e muitas outras iniciativas como o relógio de oração, você pode participar. Mas nós queremos convidar a igreja toda a participar conosco de um dia muito especial. No próximo dia 4 agora de maio, na quarta-feira, é agora, não é? Na próxima quarta, tá bom? Você e eu vamos separar o nosso dia para jejuarmos na presença de Deus. E vamos entregar o nosso jejum juntos num culto de oração na próxima quarta-feira às 8 horas da noite. Então você é nosso convidado para, como povo de Deus, a gente colocar toda essa situação do Brasil, a nossa vida, as crises que o Brasil tem, mas que eu e você também passamos, na presença de Deus, e nós vamos adorar. Vai ser um culto muito especial. Venha orar conosco, separe esse tempo para se colocar na presença de Deus. E por isso, queria convidar você a, se possível, também hoje, se colocar na presença de Deus. Nós vamos orar. Talvez você tenha trazido as suas questões, suas dúvidas, suas perguntas, assim como a gente tem esse pedido de oração aqui. Diz assim: peço oração pela cirurgia da Luciane, que irá fazer uma esterectomia total nesta semana. E a gente não tem aqui quem é a pessoa que pediu, mas nós queremos orar pela Luciane, por um Deus que nós cremos que é o Deus que cura todas as coisas, que tem poder para tocar a nossa vida, sarar as nossas enfermidades, mudar a nossa história. Então, nós queremos orar por ela, mas queremos orar por você, pelos seus queridos, pelos seus amigos, para que o favor, a graça maravilhosa do Senhor nos alcance mais uma vez. Se você puder, fique de joelhos nesse tempo. Se você tiver condições, nós queremos nos apresentar diante de Deus em oração.
Se você tiver o seu cartão do seu amigo, coloque ele na direção do Senhor. Mais uma vez, nós vamos orar, vamos nos colocar na presença do Senhor. Pai querido, nesta manhã nós te agradecemos, porque a vida é um presente teu. Estamos aqui neste momento de culto, de oração, de louvor, de contato contigo, de demonstrarmos o nosso amor pelo Senhor, mas recebemos da tua palavra, é dádiva, é presente teu para a nossa vida. Por isso nos colocamos de joelhos na tua presença, Senhor, pedindo que tua graça maravilhosa, como cantamos, nos toque, nos alcance mais uma vez. Ó Deus, nos nossos corações há alguns pedidos, há dúvidas, há questionamentos. Temos passado por crise nesse país, há tantos carentes, Senhor, dentre nós aqueles que precisam também de portas de emprego. Ó Deus, sara, toca, transforma a nossa história, abre portas de trabalho, fortalece os nossos lares, Senhor. Ó Deus, cremos que Tu és o Deus que é médico dos médicos, que intervém na nossa história. Por isso oramos pela Luciane, que vai fazer essa cirurgia nesta semana. Senhor, vai com ela, tira todo o medo, prepara os médicos, ó Deus, e que esta cirurgia possa mostrar para ela, para os seus, para a sociedade, para esses médicos, que há um Deus de poder que ouve e atende a nossa oração. Faz um milagre teu na vida dela, faz um milagre teu na vida de todos os nossos queridos que estão acamados, que estão enfermos, que estão impossibilitados de estarem conosco, que neste tempo de culto sejam visitados pelo Senhor mais uma vez. Pai querido, obrigado por participarmos de uma igreja tão bonita, povo teu, vivo, que tem realizado a tua obra. Queremos orar pela orquestra toda. Hoje estamos sentindo falta dela, mas estão realizando a obra do Senhor no interior do Paraná. Sê com eles, abençoa-os, vai com eles ali, ó Deus, e que a tua operação, o teu mover seja poderoso no meio deles, onde eles estiverem. Pai querido, nós te adoramos nesta manhã, queremos tocar o teu coração com a nossa vida e o nosso louvor. Por isso, como igreja, pedimos, Deus, aceita o que fazemos nesta manhã e derrama-te, Senhor, sobre nós, tocando-nos com teu Espírito, com a tua palavra, e que seja assim um tempo precioso na tua presença. Assim nós oramos, orando também pelos nossos amigos neste tempo de campanha. Toca o Senhor, usa, Senhor, a nossa vida como instrumentos teus, para que novos seguidores de Jesus possam existir nessa terra. Ó Deus, sabemos que essa obra é tua, por isso vai com o teu Espírito à nossa frente, preparando corações, e que nós tenhamos a alegria de ver frutos do Senhor nascendo em novos lares, em novos corações. Colocamos tudo isso na tua presença, crendo que o Senhor já recebeu e já está operando em nosso favor, em nome de Jesus, amém. Amém. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Aleluia, não há outro Deus, não tem jeito, só o Senhor é Deus, só a Ele nós rendemos louvor. Você pode sentar-se, querido. Primeiro quero agradecer os homens que tiveram aqui na segunda-feira, fiz aquele desafio, não é? E foi uma bênção, né? A gente ouviu falar sobre um problema que está dentro das casas de todas as famílias, que é a pornografia, e valeu a pena, não é? Foi muito bom aquilo que aconteceu segunda-feira. Amanhã tem mais, tá?
Então, toda segunda-feira, 6h30 da tarde, a gente se reúne. Semana agora vai ser lá no Castelo, não é? E você pode trazer alguém junto com você para estar aprendendo coisas sobre ética, sobre valores, sobre família. Toma um lanche conosco de 6h30 até 7 horas, 7 às 8 é o nosso encontro dos homens, a Holy Hour, aquela hora santa que a gente passa junto. Então desafio você para estar conosco aqui. Queria também dizer para você que todo primeiro domingo do mês, e hoje é primeiro domingo do mês, a gente traz primícias, tá? Que são as primícias? As primícias lá no Velho Testamento era o primeiro fruto, não é, que o agricultor tirava. Ainda não era tempo da colheita, mas era aquele temporão, aquele primeiro fruto que vinha, e ele separava aquilo, uma porção daquilo, como um símbolo de gratidão a Deus por aquilo que ia acontecer, que era a colheita. E ele levava as primícias, porque as primícias pertencem ao Senhor. E aí então adorava a Deus. Nós fazemos aqui as primícias na forma da nossa ação social. Então você vai lá no seu armário, pega lá um pouco de feijão, um pouco de óleo, de café, de leite, de macarrão, de molho de tomate, sardinha, biscoito, sei lá o que, tá? E traz alguma coisa, e a gente monta cestas que são distribuídas aqui durante o mês. São mais de 120 cestas montadas todos os meses e distribuídas diante de situações graves que a gente tem aqui e que chegam até a nossa porta, e você nos ajuda com isso. Nós temos participando dos cultos no domingo, acima disso, 1.100 crianças. Gente, hein? Fala a verdade, hein? 1.100 crianças. E a gente estava tendo, quem tem filhos aqui? Levanta a mão, quero ver. Então vocês vão entender o que eu estou falando, né? Um dos problemas é o tempo que o pai gasta para entregar o filho lá. Não é verdade o que eu estou falando? É ruim. E aí a gente viu, porque a gente estava ainda no tempo que tinha pouquinha criança, então aquilo era mais ou menos rápido de fazer, mas a gente tem que fazer de uma maneira diferente. Então nós vimos aqui um sistema diferente, que você faz o registro da sua criança pelo seu telefone. Então você está vindo para cá, você já usa o seu telefone celular, faz o registro, aí chega aqui, só imprime a etiqueta que vai ser colocada no seu filho, que você vai levar no seu cartãozinho, entrega a criança, ela é registrada por um sensor, não é? E a gente ganha muito tempo com isso. Eu acho que você vai gostar, quem tem filho vai gostar. Você acha que ficou boa a ideia? Levanta a mão, quero ver. É melhor, né, do que está hoje, registrar lá cada um, ficar entregando. Um pai me disse que gastava meia hora para fazer isso. Nos dias assim que estava cheio aí, meia hora. Então, só que eu preciso da sua ajuda. Nós já adquirimos esse equipamento. Eu acho que ele ia começar a funcionar hoje, não é? Hoje, que ia ser dada orientação, já teriam as primeiras máquinas. Mas ele custou R$20 mil, não é? Então uma parte disso a gente conseguiu com as economias aqui da igreja. Mas hoje eu queria desafiar você a dar uma oferta, não é, voluntária, para a gente cobrir o custo desse equipamento, para poder facilitar a vida de todas as famílias, tá? Então você pega um envelope, escreve criança ou infantil, só isso, porque aquilo que tiver dentro do envelope com esse termo será usado para pagar esse equipamento, né? Serão 8 totens espalhados aqui pela igreja, logo na entrada. Então, se você já fez o registro pelo telefone, você vai lá, aperta o botãozinho com uma senha que foi dado, você vai digitar aquela senha, aperta o botãozinho, já imprime, já chega lá prontinho, e isso vai facilitar muito a vida dos pais. E a gente está começando com 8, mas a ideia é que não tenha mais fila, que não tenha mais tempo de espera. Então, se você pode ajudar, não é? Hoje é o tempo de você nos ajudar com esse projeto, que eu tenho certeza que vai ser bênção
para muita gente e a gente pode participar. Esse é o tempo quando nós consagramos ao Senhor nossos dízimos e as nossas ofertas. E nós fazemos isso porque cremos que Deus é o Senhor de todas as coisas. Por isso separamos a 10ª parte de tudo quanto Deus nos dá, para honrar aquele que é o Senhor de tudo, não só da 10ª parte, mas que Ele nos deu tudo, e nós reconhecemos que Ele é o Senhor de todas as coisas. Fazemos por fé e fazemos por devoção ao Senhor. Então, se você veio preparado, enquanto adoramos a Deus, você vem até aqui à frente, ou então a uma dessas caixas, e deposita esses valores em louvor, honra e glória ao Senhor da igreja Jesus. Soberano em glória, és incomparável, maravilhoso, és incomparável, maravilhoso em sua majestade. Deus Supremo és. Vamos ficar em pé. Deus Supremo és, soberano em glória. Os homens, és incomparável. Mulheres, maravilhoso. És incomparável. És incomparável, maravilhoso em sua majestade. Erga sua voz, não há outro Deus. Não há outro Deus como Jeová. Não há outro. Além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Não há outro Deus. Não há outro Deus como Jeová. Não há igual. Não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor, não há ninguém como Ele. Aleluia! Não há ninguém como esse Deus. Não há ninguém como Jesus. Ele é a essência de tudo. Quando o sol se vai, tudo se desfaz. Eu me achego a ti. Achegue-se diante dele e diga: para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a ti. Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu queres mais, sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Declare: quero adorar-te,
és o meu Salvador e a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero. És o meu Redentor e a essência do meu louvor. Eu não sei explicar esse amor. Que amor é esse? Não sei explicar teu grandioso amor. Tu mereces mais, muito mais, muito mais. Pobre e fraco sou, mas o que tenho é teu. Minha vida dá-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas teu interior, sabes tudo quem sou e queres meu coração. Erga sua voz. Quero adorar-te, minha alma. És o meu Salvador e a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero. És o meu Redentor e a essência do meu louvor. Quero adorar-te com tudo que sou. És o meu Salvador e a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero. És o meu Redentor e a essência do meu louvor. Quero adorar-te com minha alma. És o meu Salvador e a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero. És o meu Redentor e a essência do meu louvor. Aleluia. Você pode sentar-se, querido. Nós vamos estudar a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia para que pudéssemos estudar a partir do verso 1. Mas enquanto você se prepara, você lembra o que vai acontecer no dia 13 de maio? Aniversário da igreja, não é? 102 anos, cumprimenta aí, parabéns pelos seus 102 anos, fala. Tá velhinho, hein? Olha só, 102 anos, né? E nós vamos ter então 13, 14, 15, nós vamos ter aqui a celebração, 13 a posse da nova diretoria e culto de adoração. O tema vai ser as canções do Novo Testamento, tanto no dia 13 quanto no dia 14 e 15. No dia 14 a gente vai ter aqui, durante todo o dia, né, das 10 às 17 horas, o celebre. Vai ser um grande bazar de aniversário aqui que a gente vai fazer, uma grande mobilização que está sendo feita, e você pode trazer doações para esse bazar, não é? Identifique, né? Bazar do aniversário da igreja, celebre, alguma coisa assim, e a gente vai estar juntos ali, celebrando. Várias organizações da igreja vão estar trabalhando nesse dia. Vamos estar também na quarta-feira agora. O Marcílio já falou, mas a gente não pode esquecer, quarta-feira, nosso dia de jejum. Se você não pode fazer o jejum por qualquer razão, venha no culto à noite para a gente estar intercedendo
pelo Brasil, intercedendo pela sua vida, pela sua família. Quem está empregado, vamos orar pelo seu emprego, viu? Quem trabalha para produzir, vamos orar para que Deus abençoe, porque não está fácil, não é verdade o que eu estou falando? Não é? E quem está desempregado, vamos pedir para Deus abençoar, abrir a porta, e vamos estar juntos aqui, orando pelos nossos filhos, pela nossa família, pelo Brasil. Dia 11 vai haver uma grande decisão no Senado Federal. Que Deus esteja no controle de todas essas coisas. Então, dia 4, não esqueça disso. Marcos capítulo 2, a partir do verso 1, vai contar para nós a seguinte história. Alguns dias depois entrou Jesus outra vez em Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa. E ajuntaram-se, pois, muitos a ponto de não caberem nem mesmo diante da porta, e ele lhes anunciava a palavra. Nisso vieram alguns a trazer-lhe um paralítico carregado por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados são os teus pecados. Ora, estavam ali sentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que fala assim esse homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles assim arrazoavam dentro de si, e perguntou-lhes: Por que arrazoais deste modo em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: Perdoados são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E então ele se levantou, tomando logo o leito, saiu à vista de todos, de modo que todos pasmavam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa semelhante. Pai querido, é em nome de Jesus, o teu Filho, que nos reunimos nesta manhã. Viemos até a tua casa desejosos de buscar a tua face. Qualquer pessoa que está aqui, Senhor, não veio por acaso, veio em busca da tua presença. E nesta hora eu quero te pedir: revela a tua presença entre nós. Nós sabemos que o Senhor está aqui, porque o teu Filho Jesus nos prometeu que quando uma ou duas pessoas, quando 2 ou 3 pessoas estivessem reunidas debaixo da autoridade do nome dEle, o Senhor, Ele mesmo, o seu Espírito Santo estariam aqui entre nós. Cremos, mas queremos te pedir: revela para nós, para cada um, a tua presença. Toca o nosso coração e fala a nossa alma. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos entrando numa semana que fala sobre o discipulado, não é? Discipulado nada mais é do que cuidar, repartir aquilo que Deus tem nos dado, a palavra que Ele deu ao nosso coração com outras pessoas. E olhando para esse texto, a gente pode ver a expressão quase que física do discipulado, não é? Quando alguém está olhando para a necessidade do outro, e nessa necessidade não apenas se compadece e age, mas faz até loucura, né? Abrir o telhado de uma casa, descer aquele paralítico aos pés do Senhor Jesus. Eu consigo até ver com os olhos da minha mente essa cena. Corria a notícia na cidade de Cafarnaum que Jesus estava de volta, porque ali era a base dele. E naquela cidade que ele tinha escolhido para
fazer dela a sua residência. Depois de longas jornadas visitando as aldeias e vilas da Palestina, ele voltava para lá. E diante da volta do Senhor, surgiu um novo movimento de fé. Olha, o Messias voltou, o Mestre voltou, Ele está na casa dele, e Ele pode abençoar-nos, não somente com a sua palavra, mas com os milagres que Ele faz. E quando essa notícia se espalhou, encheu a vila de Cafarnaum de gente, encheu a vila de pessoas enfermas, encheu a vila de pessoas que queriam só conhecê-lo, que queriam chegar perto dele, pessoas que vinham de lugares diferentes e queriam ter algum tipo de encontro com o Senhor Jesus. Até alguns teólogos chegaram lá, alguns doutores da lei, alguns escribas, alguns fariseus, de todas as partes da Galiléia, Judéia e Jerusalém, eles estavam lá para checar quem é esse homem. O que esse novo mestre de Israel tem ensinado, que tem gerado esse frenesi todo? E como era costume naqueles dias, esses doutores da lei entravam na casa de Jesus para esse debate teológico, mas as portas da casa e as janelas da casa ficavam abertas para que todos quantos desejassem ouvir o debate pudessem fazê-lo. Então enchia de gente lá, e eu fico imaginando, porque devia ter alguém mais distante dizendo assim: não entendi, o que ele falou? Ele falou isso. Ah, tá bom, vamos prestar atenção. Eu não sei, Você já foi em palestra assim, que a gente está mais distante? Eu, quando vou assim, em palestras internacionais, o meu inglês é mais ou menos, não é lá essas coisas, mas eu consigo entender. Mas de repente vem um lá da África, vem um lá da Índia, que tem um sotaque muito complicado, e eu não entendo, e de repente eu estou do lado e pergunto em inglês: o que ele falou? E ele diz: falou assim, obrigado. Daí eu vou lá e anoto. Eu imagino que eles faziam assim também. Não entendi direito o que aconteceu, e estava aquela coisa toda, e chegou esse homem, carregado pelos seus amigos, e eles diziam assim: olha, escuta, dá para a gente chegar mais perto? Eu cheguei aqui às 6 da manhã, pega a senha e volta no dia seguinte. Devia ser assim, viu? Porque ninguém queria perder o seu lugar. Mas aquele pequeno grupo de amigos, que estava tremendamente animado pela fé, tinha uma certeza estranha que invadia os seus corações: se nós conseguirmos levar o nosso amigo até Jesus, certamente ele vai ficar curado. Por isso eles foram lá, e ninguém conseguiu dissuadir aqueles 4 amigos. E eles não queriam gerar uma falsa esperança no coração daquele homem paralítico. E essa história vai nos ensinar alguma coisa tão tremenda de como a fé de pessoas simples pode fazer diferença na vida de outras pessoas. Discipulado é isso, é quando eu empresto a minha fé para abençoar outra pessoa. E essa fé que eu empresto, ela é poderosa para impactar a vida daquela pessoa necessitada e para gerar a graça de Deus sobre aquele coração. E quando eu olho para essa história, eu aprendo como é que a gente aplica a minha fé, como é que eu posso aplicar a minha fé simples diante das realidades da minha própria vida, mas da realidade da vida de pessoas que estão ao meu redor. A primeira coisa que eu vou aprender olhando para esse texto é que, se eu quero aplicar a minha fé às realidades que envolvem as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que Deus coloca um peso especial de cuidado no nosso coração, eu vou ter que amar aquelas pessoas.
se eu não for capaz de me identificar com a dor, se eu não for capaz de ter um sentimento diferenciado por aquelas vidas, eu não vou me empenhar, nem vou fazer o que esses homens fizeram. É por causa do amor comprometido daqueles 4 homens, foi por causa desse amor comprometido daqueles 4 homens, que aquele homem que estava na maca chegou aos pés de Jesus. Não é que o meu amor, a minha fé tenha poder para fazer alguma coisa, mas é o meu amor e a minha fé que podem conduzir pessoas até os pés daquele que pode fazer alguma coisa. Eu fico pensando no que estava no coração daquele homem. Ele estava doente há muito tempo, provavelmente. Ele não conseguia se movimentar. Ele estava numa cama. E à medida que o tempo vai passando e você tem uma enfermidade agressiva sobre a sua vida, você vai emocionalmente se definhando. E quando isso acontece, a gente não quer que se envolver com coisas que possam nos fazer perder a esperança de novo. Porque quem está vivendo uma enfermidade, está vivendo uma situação assim, essa pessoa já colocou a esperança em muitas coisas. Muito provavelmente, à medida que esse homem foi ficando doente, alguém disse para ele: olha, se você for no médico tal, talvez você fique bom. Aí ele vai no médico tal. Aí, olha, se você fizer esse tratamento Y, né? Olha, vai dar certo, porque já aconteceu com fulano, com Beltrano. Aí ele começa um tratamento, né? E não dá certo. E vai chegando um momento que ele sabe de uma coisa: eu não quero fazer mais nada, porque cada vez que eu tento alguma coisa nova e não dá certo, eu me decepciono. E eu imagino que quando aqueles 4 disseram para ele assim: olha, nós queremos levar você, porque tem um rabi, tem um homem que está fazendo um milagre. Eu acho que aquele homem disse: eu não sei não se eu quero ir. É muito complicado para eu ir. Você já viu a dificuldade? Eu não ando. Não tinha cadeira de rodas naquele tempo. E mesmo que tivesse, para andar no meio das ruas daquele tempo seria quase impossível. Eles disseram: não se preocupe com isso, nós somos em 4, nós vamos fazer uma maca. Ele disse: eu sou muito pesado, eu engordei muito, estou na cama direto. Não faz mal, nós vamos levar você. Eu acho que ele foi meio na marra, porque aqueles homens quase que o conduziram forçado, dizendo: não, vai dar certo. Agora você imagina a hora que eles chegaram ali naquele lugar e viram a multidão. Eu acho que o homem que estava na maca disse assim para eles: está vendo? Eu não falei para você? Não vai dar certo, tem tanta gente, e tanta gente mais ágil do que nós para chegar lá. E mesmo que a gente fique para amanhã aqui, a hora que a gente chegar aqui vai ter gente na nossa frente, porque eles correm mais. E é aqueles homens cheios de misericórdia, de amor, de carinho, disseram: não, nós vamos dar um jeito. Se não dá para ir pela porta e nem pela janela, a gente vai pelo telhado. O meu pai tinha um negócio interessante, né? Porque ele dizia assim: olha, quando você tem um problema, você tenta a porta. Se a porta estiver fechada, vai na janela. Se a janela estiver fechada, vai pelo telhado. Se você não conseguir entrar pelo telhado porque tem uma laje, cava um túnel, mas entra e resolve o teu problema. E aí eu me lembro que uma vez eu esqueci a chave de casa. E eu comecei a seguir literalmente o conselho do meu pai.
né? E aí eu descobri uma coisa tremenda: como é que arromba a janela de casa. E entrei em casa arrombando a janela. Mas eu acho interessante porque foi exatamente isso que esses homens fizeram. E disseram assim: nós temos uma ideia. Nós temos uma ideia. Nós vamos abrir um buraco no telhado. E vamos conseguir algumas cordas e descer o nosso amigo aos pés de Jesus. E eu fico imaginando aquela hora, eles conseguem subir com muita dificuldade o amigo até o telhado. Colocam ele lá em cima do telhado e começam a cortar aquilo que era a estrutura do telhado. Naturalmente começou a cair poeirinha lá embaixo. E Jesus estava pregando e todo mundo olhando para cima assim: o que está acontecendo? Que barulho é esse? Aí abre um buraquinho no telhado que entra a luz. E de repente eu acho que Jesus parou para ver o que estava acontecendo. E aí abre o buraco e aparece a cara dos amigos. E eu imagino que lá embaixo alguém começou a gritar: ô moço, o que você está fazendo? Ele não estava nem aí. E ele começa a descer o paralítico aos pés de Jesus. Se você quer abençoar a vida de alguém, você não pode se conformar nem com a desgraça dessa pessoa, nem com as dificuldades que estão à frente, mas o amor que vai no seu coração deve impulsioná-lo a achar caminhos de bênção para levar essa pessoa aos pés do Senhor Jesus, porque Ele é a verdadeira bênção. E a gente só se empenha nesses caminhos se a gente for capaz de amar as pessoas. Senão, na primeira dificuldade, a gente vai parar no meio dessa jornada. É o amor que se compromete que faz diferença. Uma das grandes dificuldades de pessoas com um tipo qualquer de deficiência poderem chegar a Deus é que os instrumentos que Deus há de levantar para abençoá-los precisam amá-los a ponto de se comprometerem com eles. Eu acho que há algumas coisas tão bonitas que acontecem aqui no seio dessa igreja. Tem uma irmãzinha bem conhecida aqui entre nós, ela não pode andar, ela usa cadeira de rodas e ela tem um desejo muito grande. Isso foi a primeira vez, anos atrás, e ela continua a participar desses eventos. Mas um dia ela disse: eu gostaria tanto de ir num acampamento de juventude. Parece uma coisa simples, né? Mas não é. E eu falei: por que você não vai? Ah, pastor, é que o senhor não entende a minha situação. Eu não consigo ir a um banheiro comum sozinha. Eu não consigo tomar banho sozinha. E aí vai. Para eu poder ir num retiro desse, tem que ter alguém comigo no meu quarto, e que esteja comigo, e que esteja disposto, ou disposta, melhor dizendo, a fazer coisas que não são tão agradáveis. E eu me lembro quando foi a primeira vez que essa jovem foi a um retiro, porque uma moça disse: pode levar, pastor, porque eu vou cuidar dela. Isso já faz vários anos, e todo ano ela vai a um retiro, porque tem alguém que diz: olha, pode vir, porque você faz parte da nossa vida e da nossa igreja. Levar aos pés de Jesus pessoas no discipulado é esse compromisso de amor, porque a gente sabe que lá nos pés de Jesus há coisas tremendas que vão acontecer, e por isso a gente não se conforma que alguma dificuldade aconteça e que impeça.
Com esse mesmo tipo de gente, nós temos aqui um grupo na igreja que sofre de paralisia cerebral, é um grupo grande aqui na igreja. Toda quinta-feira tem 36 que participam desse encontro, porque esse é o número máximo que cabe no ônibus que a igreja comprou para fazer esse trabalho. E gente, esse ônibus é conduzido por um voluntário, tem um voluntário que sai daqui 11 da manhã para buscar essas pessoas todas nas suas casas, e aí ele deixa as pessoas aqui e vai trabalhar. Depois tem um outro voluntário que vem no final da tarde, pega o ônibus e leva as pessoas para a sua casa. E sabe, no nosso grupo nós temos 72 pessoas. E aí então quem vem numa semana não pode vir na outra, porque não há lugar e nem há gente disponível para isso. O nosso sonho é ter um segundo dia, mas para ter o segundo dia eu tenho que ter voluntários que se comprometam a levar pessoas aos pés do Senhor Jesus. Discipulado é isso. Se a gente não amar, se a gente não se comprometer nesse amor, as pessoas não conseguem chegar sozinhas até os pés de Jesus. Deus tem colocado diante de nós pessoas que Ele ama, e a semelhança do que ocorreu com os 4 amigos, Ele tem nos confrontado com a realidade dessas pessoas. E Ele quer que nós amemos essas pessoas, que nós nos comprometamos com elas, que nós emprestemos a nossa fé e em um testemunho que não seja só de palavras. E a minha pergunta para você é: quem são essas pessoas na sua vida? Deus coloca ao nosso redor alguém. Tem alguém que Deus quer que você empreste a sua fé. E a gente empresta a nossa fé orando pela salvação, ajudando essas pessoas a saírem da amarra do desânimo, da cegueira espiritual, e sendo pessoas que fazem diferença na vida de outras pessoas. Outra coisa que eu aprendo com esse homem é que a fé que faz diferença, a fé que abençoa, é aquela que enfrenta os obstáculos. Se a gente não enfrentar os obstáculos e desanimar na primeira situação, a gente não vai fazer diferença. Quantas vezes nós já tivemos, eu e você tivemos, uma visão de Deus, uma percepção de Deus, e aí nós sentimos que é nosso dever fazer alguma coisa, e nós vimos a nossa fé florescer para abençoar aquela pessoa, mas de repente surgem dificuldades, impedimentos para a nossa caminhada. Eu não sei não, mas eu acho que foi complicado fazer a maca, mais complicado ainda carregar a maca, mais complicado ainda subir a maca no telhado, mais complicado ainda, porque aí não somente é difícil fisicamente você romper o telhado, mas precisa passar muito óleo de peroba, porque você tem que ter muita cara de pau para estragar o telhado da casa do outro. Mesmo que você diga: não, depois eu vou arrumar. Já pensou? Já pensou alguém chega na sua casa e destelha, abre o forro? O que é isso? Está pensando? Pensa que a casa é tua? O que está fazendo? Eram muitos os obstáculos. Mas é interessante que Jesus, Ele não critica essas coisas. Ao contrário, Ele vê aquilo como fé. A grande bênção do final da história, que foi a cura, nunca teria acontecido se os obstáculos diante daqueles 4 não fossem vencidos um a um.
Quantas vezes isso já aconteceu na sua caminhada de fé e às vezes no primeiro obstáculo você parou? Na primeira luta você parou. No primeiro problema você parou. Há coisas que são tão importantes na vida da gente e que às vezes a gente desiste no meio do caminho. Não é verdade? A gente para. E a gente perde a bênção da vitória, porque a gente desistiu. Outra vez eu me lembro do meu pai. Meu pai tinha uns negócios muito interessantes na criação. Tinha algumas frases que ficavam na cabeça da gente. Às vezes a gente estava desanimado num esporte, a gente estava desanimado com uma matéria da escola. Eu era moleque, né? E o desânimo vem diante de situações. E meu pai olhava bem para mim e dizia assim: olha, na vida a gente pode perder, mas desistir nunca. Porque quando você desiste, você já perdeu. Mas quando você tenta, talvez metade das vezes que você perderia desistindo, você ganha. Então, não desista. É um negócio estranho, porque eu ouvi tanto isso, mas tanto isso na minha cabeça, que parece complicado para mim desistir. E eu dou graças a Deus, porque é no meio dessas batalhas pesadas que vêm sobre a nossa vida, e queridos, as batalhas vêm sobre a vida de todos os seres humanos. Não existe um ser humano que não tenha que enfrentar uma batalha, seja uma batalha na vida pessoal, seja uma batalha financeira, seja na vida familiar, seja na educação dos filhos, seja no que for. Batalhas vão vir. Você conhece alguém que não viveu nenhuma batalha? Se você encontrar alguém que não viveu nenhuma batalha, pode ter certeza que ele está vivendo uma batalha emocional. Porque foi tão protegido que não sabe viver e tem medo. Não é verdade o que eu estou falando? Então, a gente tem que pegar a nossa fé. E a gente pode até perder em algumas circunstâncias, mas eu não vou desistir. E sabe, uma das coisas abençoadas é que quando a gente transforma isso não apenas num impulso humano, mas a gente transforma isso numa maneira de viver a fé. Deus leva tão em conta isso, que Ele derrama graça sobre a nossa vida. Se Ele quiser que a gente mude de conduta, Ele vai nos revelar outros caminhos. Eu acho tremendo isso, porque para mim aqueles 4 homens receberam uma revelação de Deus. Porque a grande tentação é quando você vê uma multidão daquela e você não poder chegar nem perto da porta, nem perto da janela, é dizer, não dá. E aí a revelação de Deus diz assim: olha, você já olhou para todos os lados e não viu saída. Por que você não olha para cima? E sabe, Deus faz isso com a gente. Às vezes a gente está naquela luta tão grande e Deus diz: olha para mim, olha para cima. E vem aí iluminação de Deus, discernimento de Deus, graça de Deus. E às vezes coisas que parecem tolas aos olhos dos outros, mas são benditas aos olhos de Deus. Não desista, não desista, não desista de pessoas que você ama, não desista de coisas que têm valor aos olhos de Deus, e coloca a sua fé numa expressão prática e sacrificial. E eu queria terminar lembrando de Jesus no Getsêmani. A Bíblia fala da tentação no deserto no começo do ministério.
Mas toda vez que eu releio os evangelhos, eu acho que a maior tentação de Jesus aconteceu no Getsêmani. Quando ele estava lá enxergando tudo o que iria acontecer com ele nos minutos seguintes. Ele não apenas sabia, mas ele estava vendo com seus olhos. Ele estava vendo a cruz, ele estava vendo a traição, ele estava vendo as chicotadas, ele estava vendo o escárnio, a humilhação, ele estava vendo tudo aquilo. Tanto é assim que ele vai orar: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. E ele podia terminar essa oração aqui: passa de mim esse cálice. E sabe, queridos, muitas vezes a gente termina a oração aí: passa de mim esse cálice. Mas aí ele vai acrescentar: mas não se faça a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. E a coisa foi tão doída e tão pesada, que a Bíblia diz que o seu suor se transformou como que em gotas de sangue. Alguns estudiosos disseram assim: ele estava tão angustiado e a pressão devia estar tão alta, que os vasos capilares em torno da pele começaram a estourar. E a ponto da palavra de Deus dizer que o Pai mandou anjos para servi-lo naquela hora. E para a bênção nossa, ele não desistiu. E se hoje você pode chegar aos pés de Jesus como Salvador, Redentor, e pode levar pessoas amadas aos pés de Jesus, é porque Jesus foi até o fim na cruz do Calvário. Ele é o nosso exemplo. Você vai lutar pela tua casa, você vai lutar pelo seu filho, você vai lutar pelo seu marido, você vai lutar pela sua esposa, você vai lutar pelo seu pai, você vai lutar pela sua mãe, você vai lutar por aquelas pessoas que Deus coloca um peso dentro da sua alma para você fazer diferença. E queridos, não vai ser fácil. Vai chegar dias que você vai dizer assim: Senhor, passa de mim esse cálice. Mas de repente o Senhor vai colocar novo vigor. Você vai dizer: Senhor, eu vou cumprir a minha missão até o fim, porque eu creio no que o Senhor pode fazer e vai fazer. E se for preciso abrir um buraco no telhado, eu vou fazer a minha parte. Eu só posso abrir o buraco no telhado. Mas quando a gente está aos pés do Senhor, eu creio que os teus milagres virão. Eu creio em milagres, você crê? Então não desista, porque às vezes a tua fé vai ajudar pessoas que já desistiram. Eu queria encerrar esse momento do culto para a gente celebrar a ceia do Senhor juntos aqui, lembrando que Jesus não desistiu, e esse é o símbolo do pão e do vinho. Mas agora eu queria que você curvasse a sua fronte e você olhasse primeiro para a sua vida. Quais são as áreas da sua vida que você está tão desanimado que você quer desistir? Quais são as coisas que você já entregou, não é? E diz: não dá. Tem uma expressão aqui no Paraná, né, que eu não conhecia, que você já entregou os betes. Quem é paranaense sabe o que eu estou falando, né? Aquele jogo, né, a gente chama de taco lá em São Paulo. Você já entregou os tacos, acabou. Hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer: olha, esse povo que está aqui quer te emprestar fé, para você não entregar, não desistir,
porque tem coisas tremendas de Deus para Ele fazer na tua vida e na vida das pessoas que você ama. Então agora, fala com Deus e pede graça, pede sabedoria, pede unção, pede que os anjos do Senhor venham te servir, porque a palavra de Deus diz que eles são ministros de Deus a nosso favor. Pode pedir. Agora a segunda oração que você vai fazer são pessoas que Deus coloca do seu lado. Pessoas que você ama, mas que dão trabalho, que até você quer ajudar, mas você cansou. Pede graça para Deus, para Ele renovar as tuas forças, para subir a maca até o telhado, e para cavar ou quebrar o telhado para descer aos pés do Senhor. Não somos nós que promovemos a cura, mas a gente pode levar aos pés daquele que cura. Não somos nós que transformamos as situações, mas nós podemos levar pessoas que amamos àquele que pode fazer a transformação. Pai, agora quando nos preparamos para partilhar do pão e do vinho, que nos lembra que o Senhor não desistiu, que naquela noite do Getsêmani, quando lhe doía a traição de Judas, quando lhe doía o sono dos discípulos sem se perceber o que estava acontecendo, quando lhe doíam as imagens daquilo que estava por vir, e quando ele orou: Pai, passa de mim este cálice, mas que teve a coragem para dizer: cumpra-se a tua vontade. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não desistiu de nós. Agora ajuda-nos, Senhor, a não desistir da fé, nem desistir das pessoas que o Senhor colocou na nossa vida. Nesse tempo de celebração do pão e do vinho, da ceia do Senhor, renova as nossas forças, coloca os teus anjos ao nosso redor, dá-nos a visão daquilo que o Senhor fará, e não apenas daquilo que temos de fazer, porque é a visão daquilo que o Senhor faz que nos motiva e nos impulsiona na direção da vitória. Derrama graça sobre o teu povo, é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar os diáconos para estarem aqui conosco e nos ajudarem nesse momento de celebração da ceia do Senhor, do pão e do vinho. Meu Cristo, Senhor, outro igual não há. Para sempre, ó Rei, te louvarei por teu maravilhoso amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com o meu ser, tudo que sou, sempre te adorarei.
Senhor, outro igual não há, pra sempre, ó Rei, te louvarei, o teu maravilhoso amor, és meu consolo, abrigo, força e refúgio ao Senhor, como meu ser, tudo lhe sou, sempre te adorarei. Cante ao Senhor toda a terra, proclame força, poder e louvores ao Rei. Tu és que os montes e rujam com o sol de teu nome. Canto alegre por Deus, grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Tuas promessas são incomparáveis, tuas promessas são incomparáveis, tuas promessas são incomparáveis, tuas promessas são incomparáveis. Aleluia! Vamos continuar adorando ao Senhor. Ouvi contar a história de Jesus, o Rei da Glória, que do céu desceu e aqui viveu, porque Ele quis salvar. Ouvi do sofrimento que Ele padeceu morrendo, arrependi-me, confiei em Cristo Salvador. Jesus me dá vitória, vitória completa. Buscou-me, comprou-me com sangue remidor. De coração amou-me, da perdição salvou-me. Vitória me assegurou, Jesus meu Salvador. Jesus é que curava, seu poder favor mostrava. Aleijados Cristo fez andar e aos cegos deu visão. Clamei a Cristo cura, meu espírito em tortura. Minha alma Ele então limpou e deu-me salvação. Jesus me dá vitória, vitória completa. Buscou-me, comprou-me com sangue remidor. De coração amou-me, da perdição salvou-me. Vitória me assegurou, Jesus meu Salvador. Eu esqueci de avisar, se alguém não pode com glúten, né, tem intolerância,
ali atrás, bem no meio aqui, nós temos elementos isentos de glúten para você poder participar conosco. Eu queria convidar aqui o Luiz Roque Dalmolin e o Paulo Romano para estarem aqui à frente para esse momento de oração e nos auxiliarem. Mas queria lembrar esse texto que nós falamos aqui. Jesus saiu e foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras, e os seus discípulos foram com ele. E quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse: orem, pedindo que vocês não sejam tentados. E então se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros, ajoelhou-se e começou a orar, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. E então um anjo do céu apareceu e o animava. E cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda, e o seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. E depois de orar, ele se levantou, voltou para o lugar onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo, pois a tristeza deles era muito grande. E disse: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que não sejam tentados. Tentação não é apenas quando um pecado, daqueles que a gente chama de cabeludo, passa pela nossa mente. Tentação é até quando a gente desiste das coisas que Deus não quer que a gente desista. Então, quando isso acontece, a gente precisa de iluminação e força. E a gente tem que aprender com Jesus que essa é a hora da oração, essa é a hora do jejum, essa é a hora do discernimento da graça, onde a gente vai ter a fé renovada pela presença do Espírito. E então quero convidá-los a orar, como Jesus disse que devíamos orar, porque quando paramos de orar no meio dessa luta, estamos dormindo. Então é hora de despertar, porque Deus tem algo maior para fazer. Eu vou pedir para que o Luiz ore agradecendo o pão, depois vamos comê-lo. Depois o Paulo vai orar agradecendo o vinho, depois vamos bebê-lo, buscando graça de Deus, aquela graça de quem não dorme, mas está desperto para o projeto que Deus tem. Pai do céu, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és grande, maravilhoso, Senhor, e Tu fizeste o sacrifício, Senhor, para redimir de todos os nossos pecados, ó Pai. Nós te agradecemos e queremos, ó Pai, pelo Teu corpo, pela Tua vida, Senhor, que deste a nós, queremos dedicar aqui, Senhor, a Tua presença, a grandiosidade, Senhor, dos feitos que o Senhor tem feito nas nossas vidas e que Tu continuará a fazer, Senhor. Por isso, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse pão que representa o Teu corpo, Senhor, corpo de Cristo Jesus, que nós louvamos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Comamos despertos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor não desistiu, Deus da cruz. Ai de nós se o Senhor tivesse desistido, Pai. Mas queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor e pedir ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que nós também não venhamos a desistir, ó Deus, mas que ao contrário possamos ser testemunhas vivas do Senhor aqui na terra, para aqueles que não te conhecem, ó Pai, que nós possamos apresentar o caminho que é o Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos por este privilégio que o Senhor nos dá nesta hora, em nome de Jesus. Amém.
bebamos. Queria convidar você a ficar de pé para a gente encerrar esse culto. Você pode deixar o seu cálice aí, no porta-cálice aí na frente do seu banco. Nós vamos adorar a Deus. Logo depois desse encerramento do culto, a igreja tem promovido um pequeno encontro de oração de 15 minutos, onde a gente ora uns pelos outros. Então não durma, se está uma batalha aí, vamos orar, vamos buscar a face de Deus. As soluções vêm do alto, Ele é a resposta. Adoremos ao Senhor. Veja lá, glorioso, que Jesus, meu Rei bondoso, preparou nos céus e um dia ali com Ele habitarei. E no celeste coro cantarei a linda história ao meu Senhor e Salvador, pra sempre louvarei. Cante! Jesus me dá vitória, vitória completa. Buscou-me, comprou-me com sangue remidor. De coração amou-me, da perdição salvou-me. Vitória me assegurou. Jesus, meu Salvador. O Senhor tem vitória para nós, não é? Tanta coisa boa, você e eu pudemos ouvir nessa manhã. Eu fiquei guardando algumas delas. Discipular é amar, discipular é se importar, é enfrentar obstáculos, é não desistir dos nossos queridos, é emprestar a nossa fé. E você está desafiado comigo a sair para esta semana dessa maneira, não é? Crendo que o Senhor há de fazer grandes coisas em nós e por meio de nós. Por isso nós vamos terminar esse culto numa oração, orando também pelo seu Valentim. A esposa dele pede oração porque ele caiu e se machucou, e como é idoso de idade avançada, está enfrentando muitas dificuldades e dor. Mas nós cremos que o nosso Deus é aquele que pode cuidar dele de maneira especial. Então você vai emprestar sua fé hoje, e nós vamos orar intercedendo por ele também nesse tempo final. Você concorda com isso? Então feche seus olhos, vamos orar ao Senhor e agradecer a Deus por esse tempo. Pai querido, muito obrigado por esta manhã de adoração, manhã de comunhão, manhã de receber do Senhor. E obrigado, Deus, pela tua visitação na nossa vida. Pai querido, obrigado porque o Senhor nos desafia a não desistirmos dos nossos queridos. Ó Deus, o Senhor nos desafia a emprestarmos a nossa fé, a amarmos mais, ó Deus, a agirmos em favor dos nossos queridos, daqueles que precisam se aproximar do Senhor. Por isso, Pai, dá-nos da tua graça, da tua força, sensibilidade do Senhor, para sermos instrumentos do Senhor por onde andarmos nesta semana. E juntos nesse encerramento de culto, adorando ao Senhor, também queremos interceder pelo seu Valentim, sua esposa, e pedindo que o Senhor o visite ali, cure suas feridas, as suas dores, a sua enfermidade, toca neste corpo e sara para a glória do Senhor, que eles possam estar conosco em breve, louvando, adorando ao Senhor como fizeram sempre. Nós te agradecemos por isso, nós colocamos nas tuas mãos, crendo que a vitória é tua e já está derramada sobre eles e sobre todos nós. E assim saímos, Deus, alegres na tua presença, em nome de Jesus, amém, amém. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado, deseja uma boa semana e vamos juntos servir ao Senhor por onde estivermos. Deus abençoe você.
só na graça. Queridos, 15 minutos de oração, como o pastor Pascoal pregou, não vamos dormir. Talvez nesse tempo o Senhor quer falar algo ao seu coração. Então nós estamos aqui para orar. Orar uns pelos outros, mas orar pela nossa nação. Porque muitas coisas estão acontecendo em oculto, mas o Senhor nos revela para nós estarmos orando e clamando, para que o Espírito Santo do Senhor esteja agindo nesses dias, principalmente na bancada que se diz evangélica.